Fala galera, beleza? Aqui o Hugo Sinério com vocês novamente. Olha só, seguindo aí, ó. A gente tem na radiciação um ponto importante chamado racionalização. Beleza? Olha só o que tu tens aqui, ó. Quando uma fração apresentar no seu denominador um radical, este radical é chamado denominador irracional. Então é o seguinte, cara, se tem radical ali embaixo, já sabe, é irracional o negócio. Aqui, por exemplo, tu tens 22 sobre raiz quadrada de 3. 5 sobre raiz cúbica de 2 ao quadrado. 7 sobre 3 mais raiz quadrada de 5. 3 sobre raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Então, no final das contas, cara, não importa qual vai ser a tua expressão aqui. O quão simples ou gigantesca ela vai ser, não importa. Mas se tiver radical ali embaixo, o teu denominador vai ser chamado o quê? Denominador irracional. Beleza? Então, olha só. A racionalização é a operação de tornar um denominador irracional em racional. Sem, olha ali, destaca aí, ó, sem mudar o valor da fração, cara. Então, no final das contas, é o seguinte. Quando eu falo tornar racional, é tirar o radical de baixo, tá bom? Tu vais pegar, vais operacionar, vai fazer um processo ali que tu vais tirar esse radical lá do denominador. Antes da gente prosseguir, só para a gente lembrar, fração. Essa fração, no final das contas, é o quê? A divisão de um número por um outro, tá? Divide um cara por outro. E tu vais ter, por exemplo, aqui, 2 terços, 10 sobre 4, e assim vai. Olha só, eu falei aqui para ti. É a operação de tornar um denominador irracional em racional sem mudar. Então tu pode perguntar assim, pô, Hugo, mas que tipo de operação eu faço sem mudar o valor da minha fração? Olha, quando tu tens fração, tu podes multiplicar o teu numerador por qualquer número, mas esse teu número que tu estás multiplicando também vais ter que multiplicar embaixo. Então a ideia é, multiplica em cima e embaixo pelo mesmo número. Se tu fizeres isso, não vai mudar a tua fração. Nesse caso aqui, ó, 2 sobre 3, se tu multiplicares em cima por 3 e embaixo por 3, isso aqui vai te dar 6 sobre 9. Tá ok? E 6 sobre 9 vai te dar o mesmo resultado de 2 terços também. Fechou? Olha só, a outra operação que tu podes fazer na tua fração, sem modificar o resultado, é o seguinte, dividir. Tu podes dividir em cima por um número, e se tu fizeres isso, tu vais ter que dividir embaixo por esse mesmo número, cara. Então aqui, olha, tu tens 10 dividido por 4, ou seja, 10 sobre 4. Eu vou dividir em cima por 2, embaixo por 2. Então isso aqui, olha, vai te dar como resposta 5 sobre 2. Beleza? Se tu dividires 10 por 4, vai ser o mesmo resultado de 5 por 2. Tá ok? Então a ideia é, a operação que tu vais realizar numa fração sem mudar o valor dela é ou multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número ou dividir em cima e embaixo pelo mesmo número. Tá ok? Beleza? Então olha só, eu vou te colocar alguns casos de racionalização. O primeiro caso, e o mais simples deles, é o seguinte. Tu vais pegar um número qualquer, dividido por raiz enésima de 1a elevado a m. Caramba, cara, isso aí parece grego. Não concordo nem discordo, e muito pelo contrário. Olha só, bora com calma aqui, ó. Imagine um campo aberto. Tá? Calma. Observa aqui, ó. Se tu tiveres um número e aqui embaixo uma raiz, não importa aqui o índice, olha o que tu vais fazer. Tu vais pegar essa mesma fração, em cima tu vais multiplicar por raiz enésima. Tá vendo esse teu radical aqui, que é o teu a elevado a m? Então, vai ficar raiz enésima de a elevado a n menos m. Ou seja, tu vais multiplicar pela raiz em cima e embaixo, e o expoente do teu azinho agora vai ser a diferença.
n menos m. Tá ok? Por exemplo, aqui, ó. Observa. Se tu tens 22 sobre raiz quadrada de 3. Então isso aqui, para tirar a tua raiz daqui de baixo, para racionalizar, tu vais multiplicar por uma raiz, por outra raiz aqui embaixo, tá ok? Aqui, olha, vai ser raiz quadrada de 3, sabes? Aqui tem o índice 2, qual é o expoente do 3? 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, tu vai multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 3 também. Então, efetivamente, nós temos... Eu vou evidenciar aqui, olha, o teu índice. 2. O teu expoente eu vou evidenciar aqui, ó. 1. Aplicando lá o método, eu vou repetir a raiz de mesmo índice, que é a raiz quadrada. E o expoente agora do meu radicando, ele vai ser o quê? 2 menos 1. 2 menos 1. Eu peguei o quê? O índice do radical e eu vou subtrair o meu expoente. E olha só, no final das contas, tu vai ter isso bem aqui, ó. 22 vezes raiz quadrada de 3, tá? E aqui embaixo tu tens raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Beleza? Olha só o que nós temos. Isso aqui vai dar pra gente 22 vezes raiz quadrada de 3. Bem, raiz quadrada de uma coisa vezes raiz quadrada de outra coisa. O que tu vais fazer? Tu vais colocar esse radical aqui comum. Então vai ficar raiz 3 vezes 3. Isso aqui, ó, vai te dar como resposta 22 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 3 ao quadrado. Opa! O índice do radical é o mesmo do expoente. Então, a tua resposta vai ser quanto? 22 raiz quadrada de 3 sobre 3. Perfeito? Então, olha só, percebe o que tu fizeste aí. A operação para tirar a raiz do denominador foi qual? Multiplicar por raiz de 3 em cima e embaixo. Certo? Agora ela foi para cima. No denominador, na parte de baixo, não há mais radical. Perfeito? Olha só. Aqui é um outro caso. Na realidade é um outro exemplo, né? Porque o nosso caso agora é qual? É um número raiz enésima de 1a elevado a m. Um outro exemplo aí para ti. Olha só o que tu tens aqui embaixo. Tu queres retirar isso de baixo. Para retirar isso de baixo, tu vai multiplicar em cima, olha, pelo mesmo radical, ou seja, o teu radical com o mesmo índice e aqui o mesmo índice, que vai ser 3, tá? Aqui dentro, olha só, aqui dentro, o teu 2, ele vai ficar elevado a 3 menos 2. Ele vai ficar elevado a 3 menos 2. Então, olha só. 3 menos 2. Vai ser o quê? O expoente, o novo expoente, vai ser a diferença entre o índice do teu radical e o expoente original lá. Então, aqui, tu vais ter 2. Perfeito? Vou juntar isso aqui pra gente. 2. 3 menos... Bora ver o que vai dar? Isso aqui vai te dar 5 raiz cúbica de 2. Aqui embaixo, raiz cúbica de 2 ao quadrado, raiz cúbica de 2. Beleza? Olha só o que a gente tem agora. Aqui em cima, nós temos 5 raiz cúbica de 2. Aqui embaixo, lembra da propriedade lá? Olha, se tu tens uma multiplicação e o teu radical tem o mesmo índice, tu podes colocar um radical só para essa multiplicação e tu vais ter isso bem aqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao quadrado vezes 2. Lá da propriedade de potência, nós vimos também isso.
Se a tua base é a mesma, tu vais manter a base e somar os expoentes. Então aqui tu tens raiz cúbica de 2 em cima, raiz cúbica de 2 ao cubo. E olha só, índice do teu radical, 3 expoentes, aqui vai ser quanto? 3. Então o teu resultado final vai ser 5 raiz cúbica de 2 sobre 2. Mais uma vez, percebe-se que a nossa operação, ela retirou o radical de baixo, ele foi para cima, tá? E nessa operação, tu não mudaste o resultado da tua fração. Tu não mudaste. Sabe por quê? Porque tu multiplicaste em cima e embaixo pelo mesmo valor. Qual foi o valor que tu multiplicaste ali? Ó? Em cima, tu multiplicaste por raiz cúbica de 2 e embaixo raiz cúbica de 2. Lembra que a minha fração ela não vai mudar quando tu multiplicas em cima e embaixo pela mesma coisa, pelo mesmo número, ou quando tu dividires em cima e embaixo pelo mesmo valor. Beleza? Vem comigo. Olha só. Quando tu tens 4 sobre raiz sexta de 5 à quarta. Caramba, cara, que isso? Cara, a ideia é, ó, segue o protocolo. Tu vais multiplicar aqui, olha, em cima e embaixo pela mesma raiz, ó, raiz sexta e aqui raiz sexta, beleza? E agora, aqui o teu 5, ele vai ficar elevado à diferença, só pegar o de fora menos o de dentro. Quanto é que vai ser? 2. E aqui em cima, 5, o expoente também é 2. Olha lá, o que é legal. Reitera aqui. Tu estás multiplicando em cima por um valor, embaixo por um mesmo valor. Por isso que a tua fração não vai mudar. Então aqui, prosseguindo, olha lá. 4, raiz sexta de 5 ao quadrado. Aqui embaixo, olha só, tu vais ter uma multiplicação e o mesmo radical, ou seja, o teu radical está com o mesmo expoente, o teu índice, né? Mesmo índice. Então tu vais colocar um radical apenas e colocar aqui dentro dele, ó, 5 à quarta vezes 5 ao quadrado. E aqui tu tens 4 raiz sexta de 5 ao quadrado e embaixo tu vais ter raiz sexta de 5 elevado a 6. Índice do radical igual ao expoente de dentro. E dessa forma, tu terás como resposta isso aqui agora. Tá ok? Percebe que no final das contas, tu vais transformar aqui o teu denominador numa estrutura que não tem radical. Beleza? Então a ideia é, se existe um número sobre uma raiz enésima de a elevado a m, tu vais multiplicar em cima e embaixo pela mesma raiz, pelo mesmo radical, ou seja, o índice vai ser o n também, e agora, a parte de dentro, o novo expoente vai ser a diferença do índice menos o expoente do radicando original, tá? Olha só, bora fazer mais esse aqui, ó. 9 sobre raiz, olha o índice da raiz, 12, raiz 12ª de 7 ao quadrado. O que tu vais fazer? Imagine um campo aberto. Calma, cara. Calma, moça. Olha só. Tu vais ver um negócio cabuloso que nem isso aqui? Não recai nesse caso. Tu tens um número, tu tens uma raiz ali, um radical embaixo. O que tu vais fazer? Tu vais multiplicar em cima pelo mesmo radical. Ou seja, sabes aqui vai ser raiz 12ª de alguma coisa. Repete essa raiz aqui embaixo. Ó. Beleza? E o cuidado aqui é só ver a parte de dentro. 7. O que tu vais fazer? Pega o índice de fora menos o de dentro, que é o teu expoente. 12
menos 2, 10. Aqui, ó, vai ter que ser o mesmo, né? Então, 7 elevado à décima também. Prossegue, vamos lá. Aqui tu vai ter, ó, 9 vezes raiz, o índice 12, 7 elevado à décima. Aqui embaixo, raiz, décima segunda, 7 ao quadrado, vezes raiz aqui, décima segunda, 7 elevado à décima. Hugo, eu tenho uma multiplicação, os meus radicais aqui, olha, são os mesmos, então eu posso fazer aquele negócio que me falaste? Pode sim. Tu vais o quê? Colocar o mesmo radical para esse produto. E dessa forma, tu chegas nessa expressão bem aqui, ó. 7 elevado à décima, raiz 7 ao quadrado vezes 7 elevado à décima. O que eu vou fazer? Produto de potências com a mesma base. Tu vais conservar a base, que é 7, aqui embaixo, e somar os expoentes. 2 mais 10, 12. Mais uma vez, a gente vai chegar, olha, naquele caso em que o índice do teu radical vai ser igual ao expoente do teu radicando aqui, ó. Então, a nossa resposta vai ser 9, 7 a décima sobre 7. Beleza? Então, é um caso para tu racionalizares em que tu tens um radical ali. Não importa o índice do radical, tu vais conseguir levá-lo para cima ali. Tá ok? Não importa o índice, não importa o expoente aqui do teu radicando, não importa. Por quê? Se tu jogares nesse aqui, faz a diferença do índice menos expoente, vai chegar nesse resultado. Tá ok? Então, aí é o que a gente tem para esse primeiro caso e logo logo tu vais ver mais casos. Tá ok? Valeu, galera. Treina aí. Falou.